o que está acontecendo no caso Master não é apenas mais uma crise de Brasília. Isso pode se transformar em um terremoto político, especialmente aqui na nossa terra, na Bahia. Porque quando a investigação da Polícia Federal atinge o senador Jacques Wagner, ela não atinge só um nome, ela atinge um dos pilares do projeto de poder do PT. Jacques Wagner não é apenas, então, somente um senador da República, não é um senador qualquer. Ele atualmente é o líder do governo de Luiz Inácio Lula da Silva no Senado, aliado histórico de Lula e uma das figuras mais influentes da esquerda baiana. Então, não adianta tentar minimizar, dizer que não é comigo, que não é com Lula, que nada tem a ver com o governo Lula. O impacto é real. Agora, o que me chama a atenção é a movimentação de bastidores para tentar empurrar esse desgaste para outros lados, especialmente tentando aí associar o escândalo a Flávio Bolsonaro. E eu vou ser muito direto com relação a isso. Isso me parece muito menos busca pela verdade e muito mais operação de contenção de danos, uma verdadeira cortina de fumaça. E em português, claro, o PT percebeu que o desgaste em cima de Jacques Wagner é enorme e agora tenta fazer o debate virar. Não olhem só para nós, eles dizem, olhem para o outro lado também. É a velha tática. Quando o escândalo bate na porta, ao invés de tentar explicar os fatos, eles tentam diluir a responsabilidade. Tenta-se criar uma equivalência moral, se é que há essa equivalência moral. Mas política séria não funciona assim. Se há qualquer suspeita envolvendo Flávio Bolsonaro, que investigue. Aliás, o próprio Flávio Bolsonaro está pedindo a CPMI do Banco Master, sem medo, sem privilégio. Agora, uma investigação sobre Flávio não apaga, não reduz e nem neutraliza as suspeitas sobre Jacques Wagner. Uma coisa não anula a outra. E esse é o truque narrativo que tentam vender. Como se dissesse, se todo mundo estiver sob suspeita, então ninguém pode cobrar de ninguém. Não, muito pelo contrário, nós estamos cobrando, inclusive a CPMI do Banco Master, com toda a força, com toda a coragem, sem nada a temer, pode cobrar sim, e deve cobrar. Aliás, aqui eu faço um registro importante. Dos 39 deputados federais da Bahia, apenas eu assinei a CPMI do Banco Master. Infelizmente, aqui no Estado, ninguém, além de mim, está comentando esse fato aí, envolvendo o senador Jacques Wagner e as demais figurões que podem estar possivelmente associados a essa figura aí, o Vorcaro, e outras figuras públicas, tanto do Poder Judiciário quanto dentro do Parlamento brasileiro. Mas pode ter certeza que, segundo as investigações da PF, ainda há muito que se investigar, ainda há muito que se apurar, e realmente pode representar aí um desgaste muito grande junto ao governo Lula. Ontem, por exemplo, nós teríamos a sessão conjunta do Congresso Nacional. Nós temos hoje mais de 91 vetos que precisam ser discutidos, se derrubados ou se mantidos. Então, são vetos importantíssimos que influenciam a vida de milhares e milhões de pessoas que deixaram de ser pautados por conta de, obviamente, os parlamentares, tanto do Senado quanto da Câmara Federal, poderiam usar a tribuna como palanque para desgastar ainda mais o governo federal. Então, esse caso Master fragiliza o governo Lula mais politicamente do que eleitoralmente, pelo menos por enquanto. Mas crises políticas têm efeito cumulativo. Cada desgaste corrói a confiança, cada contradição enfraquece o discurso, cada escândalo desgasta a autoridade moral. E Brasília já entendeu isso. Por isso, hoje, a grande pergunta não é se o caso afeta o governo. Afeta. A pergunta real é outra. O governo conseguirá conter o dano ou Jacques Wagner virou o novo epicentro da crise petista? Essa é a grande questão que a gente precisa tentar responder. E já existe aí um movimento abafa para justamente entregar, cortar a mão para tentar salvar o restante do corpo. E isso que está se comentando em Brasília. Bem, deputado, aqui Guilherme Oliveira, um prazer falar com o senhor. Deputado, falando sobre a Bahia, o senhor deputado pelo Estado, queria que o senhor passasse para a nossa audiência
a herança maldita do PT aí no estado, né? A gente sabe muito bem que não apenas Jacques Wagner, mas a gente pode falar de Rui Costa também, do Jerônimo, passaram e deixaram, infelizmente, um rastro de pobreza, enfim, sem contar também questão de invasão de terra no sul da Bahia ali pelo MST. Enfim, qual é o cenário atualmente no estado dessa herança maldita do PT, deputado? Olha, realmente uma pergunta bem interessante. Quando eu falo sobre isso, as pessoas pensam que eu estou falando alguma cidade fictícia, algum estado fictício, e não é. Só para você ter uma ideia, o PT governa aqui o nosso estado há quase 20 anos. 20 anos. Sabe qual foi o rastro de destruição que o PT deixou no nosso estado? E vou simplificar aqui, trazer números bem objetivos. Primeiro, em quase 20 anos de PT, nós já temos mais de 110 mil assassinatos, somente na gestão do PT aqui na Bahia. Nesses últimos 20 anos, nós temos e tivemos, na verdade, 39 mil pessoas baleadas. Isso não é o Capitão Alden que está dizendo, são dados do SUS, o Sistema Único de Saúde, que nesses últimos 20 anos gastou só com baleados na Bahia mais de 164 milhões de reais. Digo e repito, somente com baleados. Hoje a Bahia, nos últimos 10 anos, vem liderando como o estado mais violento do Brasil. É o estado que mais se mata mulheres, desceu um pouquinho, está no segundo colocado no ranking nacional, mas nos últimos 5 anos é o estado número 1 em homicídios de mulheres, é o estado número 1 em homicídios entre jovens, é o estado número 1 em homicídio de LGBTQIA+, é o estado número 1 em homicídio de jovens, inclusive. Então, tudo isso, a Bahia vem somando como um fator negativo. E não é só na questão da segurança pública, né? Que além de todos esses pontos, você tem ainda o estado que mais possui facções criminosas. De 88 existentes no Brasil, nós temos aqui na Bahia 22 facções criminosas. Nós temos aqui bairros que já está se igualando ao Rio de Janeiro, com barricadas, com bairros onde você tem barricadas fixas, impedindo a entrada da polícia, e não somente da polícia, mas de serviços essenciais, como ambulâncias, como coleta de lixo, saneamento básico, coleta, enfim, de produtos, a entrega de bens e serviços. Então nós temos aqui verdadeiros bairros que estão sitiados por 22 facções criminosas, e não é só em Salvador, mas todo o estado. Hoje, Salvador lidera, junto com a região metropolitana, as cidades que mais teve tiroteios no Brasil, somente nesses últimos 6 meses. Então, esse é o legado do PT em termos de segurança. Fora que hoje é o estado que 14 milhões de habitantes vivem aqui no estado, a metade vive abaixo da linha da pobreza. Hoje, o estado da Bahia é o estado onde pessoas mais vivem com Bolsa Família ou qualquer outro benefício social do que carteira assinada, ou seja, é o estado que tem mais gente recebendo Bolsa Família do que carteira assinada. É o estado hoje líder em analfabetismo, estado hoje líder onde jovens não conseguem chegar na faculdade, é o estado hoje líder em evasão escolar, é o estado hoje que lidera os índices de analfabetismo, que lidera índices problemáticos na saúde. Então, ou seja, esse é o legado do PT. Vou lembrar aqui daquela expressão, daquela frase de Margaret Thatcher: por onde o comunismo passa, nem grama cresce. Isso pode ser, sim, colocado aí na conta do PT. Por onde o PT passa e por onde o PT tem passado, em especial na Bahia, realmente deixa rastro de miséria, e eles conseguem fazer aquilo que eles tanto falam: democratizar a violência, a pobreza, a miséria e a dependência da população frente aos serviços do Estado. Deputado, boa tarde. Lucas Saba, aqui de São Paulo. Um prazer falar com o senhor. Deputado, queria discutir com o senhor 3 dados baseados na sua resposta, em que a Bahia lidera, infelizmente, rankings ali do terror. Entre eles, está entre os 5 estados mais perigosos do Brasil para se viver há pelo menos uma década. Lidera, segundo o censo do IBGE, dado divulgado hoje, o maior índice de analfabetismo, quase 1,5 milhão da população do estado, e para além disso, quase 48% da população não tem acesso a saneamento básico e ou água potável. Só que há um descolamento claro por parte dos problemas e do PT.
A Bahia vive algo parecido, um fenômeno semelhante, que poucas pessoas conseguem explicar no Brasil, o que vive o cenário brasileiro. Se você sair às ruas e perguntar, sua vida melhorou? A maioria das pessoas vão dizer, nos últimos 4 anos, não. Mas as pessoas não conseguem associar essa não melhoria da vida, em muitos sentidos, ao Lula. E na Bahia vale a mesma coisa. As pessoas não conseguem associar essa questão do saneamento, água potável, analfabetismo e questão de segurança pública aos governadores do PT. Rui Costa, Jacques Wagner, Jerônimo Rodrigues. Eles conseguem se desassociar desses problemas. É um fenômeno que pouca gente consegue explicar, mas eles conseguem essa proeza. A vida do cidadão tá ruim e ninguém associa ao governo isso. Agora temos o escândalo do Banco Master. Semanas passadas, São João, estavam aí Jacques Wagner, Jerônimo Rodrigues dançando no meio de uma festa, o povo aplaudindo, etc. Como associar esses problemas e o escândalo do Banco Master aos governadores do PT, aos senadores e deputados? O que falta para conseguir mostrar para a população que os problemas que tem são graças a esses governantes que estão por aí há cerca de 2 décadas? Pois é, meu amigo. Você chegou à pergunta-chave. Como explicar tanta miséria, tanta situação que ocorre nesse estado e a população ainda continuar votando no PT, ou pior, não associar todas essas mazelas que eu acabei de pontuar e outras que você trouxe ao governo do PT ou aos governantes do PT aqui no estado? Muito simples. Primeiro, se você fizer uma consulta rápida aí no Google, você vai ver, e obviamente os portais de transparência, os canais oficiais de transparência, você vai ver que aqui no estado a Secretaria de Comunicação já gastou somente no governo Jerônimo, já estamos caminhando, espero que não, para a segunda gestão, o segundo mandato dele como governador, mas só nessa gestão de 3 anos do governador Jerônimo, já foram gastos mais de R$1,5 bilhão somente com comunicação e com propaganda. Esse é o estado que, inclusive, foi aprovado, foi o primeiro estado do Brasil, já na época da pandemia, que foi aprovado uma lei chamada Lei de Combate à Fake News. Então, quase tudo que a oposição apresenta para a sociedade, tentando associar essas mazelas ao governo do PT aqui no estado, eles entram com recurso junto com a Procuradoria-Geral do Estado, junto com a estrutura do Estado. Existe uma secretaria própria ligada à Secretaria de Comunicação que fica varrendo as redes sociais para poder catar informações de possíveis fake news associadas à gestão do governo Jerônimo. Fora que você tem um aparato muito forte, jurídico. Eu, somente em 4 meses aproximadamente, já recebi 5 processos na Justiça, do TRE, por apontar esse desgoverno do Estado com mazelas, com dados concretos, com estatísticas, apontando a questão da situação dos presídios baianos, o comando das facções criminosas, das unidades prisionais, e mesmo com dados, mesmo com fatos, eles têm um sistema forte, poderosíssimo, escritórios fortíssimos de advocacia para poder o tempo todo estar neutralizando essas informações, mesmo que verdadeiras, e são passadas como fake news, como falsas. Eu já tenho mais de R$50 mil de multa contra mim por conta de informações que eu venho divulgando a respeito disso. E tudo isso citado nos canais oficiais, citados nos próprios relatórios oficiais do governo do Estado. Então, eu acredito que grande parte dessa dificuldade da população baiana em enxergar e entender que tudo isso que está ocorrendo deve-se, sim, a forma de gestão desses últimos 20 anos se deve a uma alta propaganda, a uma alta comunicação que é feita tentando criar o Estado perfeito. O Rui Costa, ele tinha uma propaganda que era propaganda Bahia tamanho G, o tamanho grande, né? E tamanho G era o tamanho do descaramento, do aparelhamento do Estado em tentar não associar o que estava acontecendo de ruim ao governo, à época Rui Costa e agora com Jerônimo. São mais de R$1 bilhão gastos somente com publicidade. Quando você pega o estado de São Paulo, quando você pega outros estados com muito mais receita, com muito mais recursos para gastar,
e compara a Bahia tem gastado muito mais do que esses estados, proporcionalmente. Então, ou seja, eles precisam gastar muito, eles precisam inventar muito pão e circo. A Bahia hoje, com o fomento da cultura, entre aspas, é o estado onde tem muito evento, muita festa. É carnaval para cá, é carnaval para lá, é micareta para cá, é micareta para lá, as festas de São João. Eu respeito e entendo a cultura, entendo isso é importante, sim, para a nossa evolução do nosso estado, mas tudo isso, infelizmente, faz com que a gente viva de pão e circo. Falta emprego, falta moradia, estamos expostos ao crime, à criminalidade, bairros sitiados, né? O estado que hoje apresenta pouquíssimas pessoas empregadas e altamente dependentes do estado. Se você fizer uma pesquisa, 99% dos 417 municípios baianos vive exclusivamente de recursos do governo federal. Se você pegar as cidades hoje, mais da metade das populações depende, mais da metade, muito mais, 70%, 80% de toda a cidade vive e depende do Bolsa Família ou algum benefício social, ou são contratadas pela prefeitura. Então, mesmo as pessoas associando e entendendo ser a causa dessas mazelas o PT, como a maioria dos municípios são governados pelo PT, dificilmente eles vão votar contra os gestores do PT, dificilmente vão votar contra a ordem e a orientação dos prefeitos, porque eles temem perder Bolsa Família, perder os benefícios, perder as regalias. Então, o papel da direita aqui no Estado, o trabalho da direita aqui no Estado e o centro-direita é muito pesado, porque eles têm uma máquina. Eu fico imaginando a vocês, essa campanha, esse ano, a China investindo bilhões de reais aqui na Bahia, essa ponte que nunca acaba, mais de 20 anos de promessa. Então, quantos aditivos essa ponte já teve, e o mercado chinês entrando pesado aqui, a BYD, também outra montadora chinesa, investindo pesado aqui. Então, eu acredito, e a esquerda sabe fazer isso muito bem, ela vai pegar todo esse recurso, todo esse dinheiro de desvios, que eles são especialistas, e vão meter tudo na campanha. Eu não tenho dúvidas. Fora o dinheiro, o recurso que foi gasto na época da pandemia, quando Bolsonaro espalhou dinheiro para tudo que é canto, todas as prefeituras do Brasil receberam dinheiro, e tudo isso foi usado, eu não tenho dúvidas, no aparelhamento, para fazer campanha, para fazer, enfim. E a gente sabe, infelizmente, que esse é o método da esquerda, e aqui não é diferente. Na Bahia, a coisa realmente é pesada. Ótimo, deputado. Aproveitando a sua participação aqui, eu gostaria de ouvir também a sua opinião sobre os últimos acontecimentos que têm exposto ainda mais o nosso judiciário, principalmente o ministro Alexandre de Moraes, a decisão de condenação de Eduardo Bolsonaro. Ontem a gente recebeu aqui também no Sem Rodeios o advogado do Trump, Martin De Luca, que destacou aí, né, que o ministro Alexandre de Moraes não se manifestou em relação àquele processo da Rumble nos Estados Unidos. Então a gente tem visto vários acontecimentos, como o caso da Carla Zambelli também. Qual que é o peso do fator Alexandre de Moraes nas relações entre Brasil e Estados Unidos? Olha, foi importante essa decisão da Suprema Corte da Itália em relação ao caso da Carla Zambelli, porque fica restado e provado que há alguma coisa errada no Brasil, que há um mínimo de parcialidade nas decisões de determinados ministros. Não somente no caso dela, mas na condução do processo. E eu não tenho dúvidas que o papel que o Eduardo Bolsonaro vem desenvolvendo nos Estados Unidos, levando para a imprensa internacional, levando para os institutos internacionais, especialmente aqueles que combatem a corrupção, que pregam a liberdade de imprensa, principalmente, tem sido fundamental no sentido de mostrar para o mundo o que está acontecendo aqui no Brasil. Olha que Eduardo Bolsonaro foi condenado aqui no Brasil por algo que a esquerda, no passado, fez e fez muito. Quem não lembra da Dilma Rousseff, quando sofreu todo aquele processo do impeachment? Quem não lembra do próprio Lula, quando esteve preso, quando estava respondendo processo? Vários deputados, vários parlamentares foram para a ONU, foram aos Estados Unidos, fizeram uma verdadeira peregrinação no mundo inteiro, visitaram embaixadas, a própria presidente Dilma reuniu embaixadores, ou seja, todo esse modus operandi de supostamente ecoar para o mundo o que estava acontecendo no Brasil, com Lula, com Dilma, isso tudo a esquerda fez. Mas agora, quando a direita resolve se movimentar e usar os mesmos canais, oficiais ou não,
para denunciar arbitrariedades, abuso de autoridade, nós somos taxados de antipatriotas, de lesa-pátria, de tentar aplicar um golpe, de tentar subestimar a justiça brasileira, tentar, de alguma maneira, intimidar os ministros da Suprema Corte a rever suas decisões, rever suas ações judiciais, e quando tudo isso, no passado, foi feito por esses parlamentares e nenhum deles foi acusado de nenhum desses adjetivos que estamos sendo hoje taxados. Né? Então, é muito conveniente para a esquerda nos acusar, né, aquela velha tática, nos acuse daquilo que eles fazem, daquilo que eles realmente são. Então, eles sabem muito bem o que é golpe, sabem muito bem o que é guerrilha, sabem muito bem o que é se movimentar para poder fazer articulação, para fazer denúncias. Então, eu acredito que cada vez mais, e a partir do caso Zambelli, e a partir agora dessa condenação do Eduardo Bolsonaro, do posicionamento do próprio Donald Trump, e a voz dele, ele vai ecoar no mundo inteiro, as pessoas vão passar a acompanhar o que está acontecendo com o Brasil, de fato aquilo ali que está sendo dito é verdade, não é? Então as pessoas vão começar a ficar curiosas e vão começar a buscar mais informações, especialmente das redes independentes e aquelas como vocês que têm coragem de abordar temas como esse. Porque eu fico preocupado quando eu participo de uma entrevista, de um podcast ou de qualquer canal de comunicação e eu percebo, às vezes, o melindre, o receio, o medo do jornalista, do comunicador, de pensar 2, 3 ou mais vezes antes de responder ou falar sobre algo. Que liberdade é essa que eu fico, sabe, naquele medo, naquele receio de pensar no que eu vou falar? Isso não é liberdade, isso não é democracia. Eu acho que a democracia, ela, sim, tem que ter limites, mas os limites são impostos pela própria lei. Ou, havendo excessos, havendo qualquer medida desarrazoável, desproporcional, a própria justiça vai se encarregar de analisar o fato em concreto e aplicar ali, eventualmente, as penas previstas e cabíveis. E não criar ilações, inventar penas, inventar situações, encontrar brechas na lei e dar o seu entendimento. Então é perigoso o que está acontecendo, mas eu acredito que todo esse movimento que está sendo feito por alguns parlamentares que sempre têm sido a nossa voz em eventos internacionais, eu acho que a direita tem que fazer mais isso. É uma pena, inclusive é uma autocrítica nossa, porque enquanto a esquerda, no passado, viajava o mundo inteiro, inclusive viagens oficiais, ou pagas pelo partido, ou pagos, enfim, por quaisquer meios, lícitos ou não, viajava o mundo todo, participavam de eventos internacionais, e a direita fica aqui, limitada, na bolha, na cerca. Né? A gente fica pregando aqui para convertidos. Eu acho que a direita brasileira ela tinha que fazer um movimento partidário, suprapartidário até, de estar fazendo eventos internacionais, levando esses fatos que estão ocorrendo aqui, denunciando ao mundo verdadeiramente e formalmente o que está acontecendo aqui, não ficar somente limitado aqui à bolha. Todos os dias, milhões de brasileiros acompanham a Gazeta do Povo. São mais de 2 milhões e 100 mil inscritos e uma média de 22 milhões de visualizações por mês. Uma programação construída para quem quer entender, em tempo real, os fatos que movem o país. Quase 10 horas de conteúdo inédito, 9 horas ao vivo, uma audiência altamente engajada. Presente em todo o Brasil e uma das maiores operações de jornalismo em vídeo do país. Informação em tempo real, programação contínua, Gazeta do Povo.